Função vai cair na prova do exato. E eu vou te provar nesse vídeo e, além disso, eu vou te mostrar como função vai cair na tua prova. Nas últimas aplicações, função é sempre um conteúdo muito presente. Seja função afim, quadrática, função exponencial, logarítmica, função trigonométrica, vai cair. E nesse vídeo eu vou te mostrar como cai e como é que você vai conseguir responder essas questões de maneira muito mais fácil, muito mais rápida. E se é um conteúdo que tu já tem certeza que vai cair, então tu precisa dominar. Eu sou o Thiago Araújo, sou mestre em matemática e professor de matemática do Gabarito Vestibulares. E turma, caramba, antes de começar aqui, já vai aqui embaixo, se inscreve nesse canal, pois toda semana tem conteúdo novo aqui para o teu vestibular. Então vamos lá começar aqui, como função cai em matemática no exato. Primeiro que nós temos a nossa velha e boa função polinomial do primeiro grau, a nossa função afim, a função polinomial do segundo grau, a nossa função quadrática. E aqui eu já te adianto que essas são as duas funções que têm a tendência de serem as mais cobradas. Por quê? São as que aparecem, as que têm mais formas de aplicar dentro de um contexto. E a prova do exato é uma prova contextualizada, muito semelhante à prova do Enem. E se você pegar no Enem, a função afim é certeza cair todos os anos e a função quadrática está sempre marcando muita presença. Nós temos também a função exponencial. Tem aplicação? Tem. Mas são poucas variedades, então se cair a gente já sabe como vai ser. Função logarítmica, essa mesmo que é limitada, né? São pouquíssimas aplicações e quando cai a gente já sabe o que tem que fazer. E a função trigonométrica também está no mesmo rumo e eu vou te mostrar nesse vídeo aqui todos os detalhes como cada uma dessas funções são cobradas. O padrão das questões de matemática do exato são o quê? 100% contextualizadas. Faz que as funções polinomiais do primeiro grau e do segundo grau sejam as que possuem maior potencial de presença em toda a prova. Óbvio, porque são as que são mais fáceis de aplicar dentro do contexto e por isso elas vão ser as funções que provavelmente estarão na tua prova, com muito mais frequência, tá? Então vamos aqui rapidinho, só para você entender como foi a distribuição do conteúdo de função ao longo das últimas aplicações, tá? Então, nas últimas aplicações, nós tivemos a presença de função polinomial do primeiro grau na prova de 2024, 2025, mas na prova de 2025.2, né, na segunda aplicação, a gente não teve a presença de função exponencial. Isso aí deu um total de 5 questões, uma quantidade bem grande, é a função mais cobrada nas últimas 3 aplicações. Além disso, a função polinomial do segundo grau, a nossa função quadrática, esteve na aplicação de 2024, não esteve na de 2025.1 e voltou muito forte na de 2025.2, né? Com 3 questões. Eu acredito que a tendência é que essa distribuição de conteúdo ela seja cada vez mais equilibrada, ao passo que o exato vai amadurecendo e vai virando uma prova mais consolidada e mais organizada. Então nós tivemos aí um registro nas últimas aplicações de 4 questões de função quadrática. E aí você tem esse segundo bloco, que é o bloco das funções que tem a tendência de aparecer menos de fato, porque a quantidade de possibilidade de aplicações com essas funções, elas são menores. Então acaba que não tem tanta possibilidade de você trazer questões assim. E outra coisa, se você se basear pela prova do Enem, que é a tendência do exato, você vai perceber que quando cai, vai cair uma questão de função exponencial, uma função logarítmica e uma questão de função trigonométrica no Enem, por exemplo. E às vezes nem aparece, dependendo do ano. Então, função afim aparece sempre, função quadrática quase sempre, então você vai ter essa mesma tendência na prova do exato. Na função exponencial, a gente teve aqui uma questão na 2024, uma questão na 2025.1, 2025.2 não apareceu, 3 questões. Função logarítmica só apareceu na prova de 2025.2, então apenas um registrozinho. E função trigonométrica apenas na prova de 2024, e não apareceu 2025.1 e 2025.2. De repente pode estar aparecendo na próxima prova. Então você vê aí a distribuição e o nível de recorrência de função afim até função trigonométrica, sendo função afim a que mais apareceu e a função trigonométrica que menos apareceu. Mas como é que essa tal função polinomial já caiu do primeiro grau? Nós tivemos questão de lei de formação, ou seja, aquele tipo de questão que te dá um problema para você representar a função, questão facinho demais, e a questão onde você tem que determinar a imagem, sendo com ou sem a função. O que é isso? A questão ela te dá um problema
para tu montar a função, colocar o valor de x e encontrar o y. Isso é esse tipo de questão. Ou ela já te dá a função para tu substituir o valor de x e encontrar o y. Isso acontece em várias funções, tá? Bora ver uma aplicação de fato, como foi do Exato 2025.1, uma questão de função afim. Se liga aqui, ó. E eu vou te mostrar um jeitinho fácil demais de fazer para você gastar pouquíssimos segundos nessa questão. A função que representa, ó, você já sabe que é função, então beleza. Olhando para as opções, tu já mata que é uma função do primeiro grau. E uma função do primeiro grau, turma, já te revela uma parada seguinte. Tem duas coisas. Primeiro, o valor fixo, que é o valor inicial. E segundo, a taxa de variação. A taxa de variação, se você conseguir ligar a função afim com a progressão aritmética, a taxa de variação, turma, é a razão. Se você conseguir olhar os dados e encarar como se fosse uma PA, se você identificar qual é a razão, você achou a taxa de variação. E isso vai facilitar e fazer a gente responder essa questão aqui muito, muito rápido. Por quê? Observa os dados, ó. A letra A, taxa de variação, 22. A letra B, taxa de variação, 28. A letra C, taxa de variação, 32. A letra D, taxa de variação, 42. E a letra E, taxa de variação, 52. Então, se eu achar primeiro a taxa de variação, acabou a nossa questão. Nós vamos marcar a opção muito rápido aqui. Olha só, vamos lá. Ó. O que nós temos? Com a proibição do uso de celulares nas escolas para fins não pedagógicos, observou-se nos últimos 4 meses um crescimento linear do número de livros emprestados na biblioteca. Fernanda Torres, pertencente à escola Vamos Sorrir. Os dados registrados pela senhora Eunice, bibliotecária da escola, neste período foram registrados na tabela abaixo. Então, observa, turma, que a questão está querendo uma função de N em R, né? Não precisa saber disso aqui, basta você saber que é uma função que estabeleça a relação entre o mês, tá? Entre o mês e a quantidade de livros emprestados. Turma, primeira coisa, ó, cuidado com isso aqui, tá? Observe que não começa no 0, beleza? Começa no 1. Mas essa sequência de dados aqui, ó, de informações, eu já sei que vai me gerar uma função afim. Bora ver se a gente consegue enxergar qual é a PA. Qual é o número que eu somo com 82 que dá 14? Ora, se eu somasse 30, daria 112. Então é 32, né? Então mais 32. Será que essa é a minha razão? Qual é o número que eu somo com 114 que dá 146? Mais 32. Qual é o número que eu somo com 146 que dá 178? Mais 32. No momento que eu descubro que a razão desta PA, observa que eu estou encarando como PA, é 32. Se a razão é 32, turma, traz para a função afim. Quem é a razão na função afim? É a taxa de variação. E isso vai me levar a marcar a letra C de certeza, que você não pode perder tempo numa questão como essa. Tiago, mas o valor fixo não seria 82? Não, turma. Porque o 82 não é o 0. O 82 já é o 1. Para eu saber o valor fixo, eu tenho que voltar para o mês 0. E aí eu faria o quê? 82 menos 32. E adivinha quanto é que dá isso? 50. Exatamente o que tem na letra C. Então, questãozinha bobinha demais, que caiu no exato, assim como todas as outras que a gente vai fazer com muita tranquilidade. Bora para a próxima função. Função polinomial do segundo grau ou função quadrática. O que já caiu lá na nossa prova? Lei de formação, te dou o problema e te pergunto qual é a expressão, igualzinha a essa que a gente acabou de fazer. Gráfico, te dou um gráfico para você analisar, encontrar as coordenadas de um ponto. E valor máximo. E isso aqui, turma, toda prova que se preze, que cobra a função quadrática, em algum momento vai ter que cobrar o valor máximo e o valor mínimo, né? Pelo amor de Jeová. Bora pegar aqui um exemplo aqui, ó. Só de olhar para a questão, eu já sei que é uma questão muito semelhante à primeira que a gente já resolveu, que é uma questão que pede a lei de formação da função quadrática. E aqui, turma, a função quadrática tem formas e modelos já muito previsíveis. Eu te dou o valor de x para tu calcular o y, te dou o valor de y para calcular o x.
Eu te dou dados para tu encontrar a expressão, a lei de formação. Eu te dou o gráfico para tu encontrar a lei de formação. Eu te dou a lei de formação para tu encontrar o gráfico. Eu te dou o gráfico para tu encontrar uma coordenada de um ponto. Ou eu te falo o valor máximo, o valor mínimo, ou os zeros da função. Então, é isso que vai cair, né? São essas variáveis, mas são bem mais do que as outras funções, né? Função exponencial, função logarítmica e função trigonométrica. Vamos para cá, ó. Com base nessas informações, a função quadrática f de x, que representa o trajeto do pulo do personagem, será qual? Bora lá. Eu já sei que é uma função quadrática, né? E como é que eu sei? Eu sou o bichão? Sou, mas a parada aqui, ó, todo mundo ao quadrado, então tá de boa. Uma coisa que me chamou a atenção já é isso bem aqui, ó. Turma, provavelmente a letra D tá errada, tá? Provavelmente. Por quê? Porque, turma, a letra D é a única que o A, ó, é positivo. Não é possível que eles colocaram a certa diferentona. Não é possível. Se eu fosse chutar, a única que eu não chutaria é a letra D, tá? Vamos ver qual é aqui. Se for isso, eu vou ficar impressionado. O programador está desenvolvendo um jogo no qual o personagem precisa de pular obstáculos. Para isso, ele decidiu modelar o trajeto do pulo utilizando uma função polinomial do segundo grau, cuja representação gráfica é uma parábola, com a concavidade voltada para... Ah, não. Representação gráfica é uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Eu nem comecei a ler a questão direito, já tenho uma opção eliminada. Então, bora lá. Sabe-se que o personagem inicia o pulo no ponto 4, 0 e termina no ponto 0, 6, 0, beleza? Turma, se o y é 0 é porque isso aqui são os zeros da função, tá? E toda vez que uma questão te der os zeros da função, tu já vai logo apelar para a forma fatorada da função quadrática, que é a vezes x menos x' vezes x menos x dual'. Então, se eu substituir logo aqui, ó, eu vou ter aqui que o y, que no caso é o f de x, vai ser igual ao coeficiente a. Toda vez que tu colocar na forma fatorada, tu inverte o sinal dos zeros da função, das raízes, né? Então vai ficar x, uma é 4, vai ficar menos 4, e o outro é 6. Pronto, ó, tu já sabe isso aqui, já deixa guardado isso aqui, tá? Belezinha, bora lá. Aí a gente continua. Ou seja, são os pontos de início e fim do pulo no chão. O ponto mais alto, ou seja, o ponto máximo, que ocorre no vértice da parábola, está aqui. Turma, vou ensinar um negócio para vocês aqui, para vocês nunca mais errarem. Toda vez que uma questão de função, tu estiver tentando encontrar a lei de formação, a expressão que representa essa função, e faltar um coeficiente, uma letra, tu precisa de um ponto. Faltou uma letra, tu precisa de um ponto. E tu tem esse ponto, ó. Tá faltando o coeficiente A e tu tem um ponto sobrando aqui. Tiago, e os outros pontos? Eu já usei, então eu não posso usar de novo. Agora é só substituir. Bora lá. Substituindo aqui, ó, na minha função, como é que vai ficar esse negócio aqui, ó? Quem é y? Y é 8. Então vai ficar 8 igual a A. Quem é x? É 5. Então vai ficar 5 menos 4 vezes 5 menos 6. Belezinha? Turma, 5 menos 4, ó, isso aqui vai dar 1. 5 menos 6, isso aqui vai dar menos 1. 1 vezes menos 1 vai dar menos 1 vezes A. Isso aqui vai dar, vou puxar a setinha para cá, ó. Isso aqui vai dar menos A é igual a 8. Como o A está negativo, então o A vai ser igual a menos 8. E aí, turma, se o A é menos 8, qual é a única opção em que o A é menos 8? A letra E. Então, você já pode marcar a letra E, porque você não precisa encontrar o resto da sua função. Mas se assim fosse necessário, bastava você vir aqui, ó, nessa expressão, substituir o valor de A e o valor do zero da função, que aí você encontrava a sua expressão completa. Mas nesse caso a gente já sabe que é
a letra E. Belezinha? É de eita, tô ficando fera. Vamos para mais uma. Ó. Função exponencial, lei de formação e determinação de imagem. Ou seja, eu te dou a função, falo o valor de x e pergunto qual é o valor de y. Essa é a ideia. E outra coisa, turma, isso aqui você já percebeu que é muito recorrente, né? Eu te dou um problema para tu montar uma função, uma lei de formação. Bora ver como é que já caiu na prova do exato uma questão mais longa. Vamos lá, ó. A alternativa correta que representa o quê? A quantidade que será produzida nesse reservatório após 3 anos do início da produção é... Cuidado com isso aqui, ó. Já fica ligado que é 3 anos. Bora lá, ó. Na região sudoeste do estado do Tocantins, contornada pelos rios Araguaia e Javaé, localiza-se a maior ilha fluvial do mundo, a Ilha de Bananal, com área total de 25 mil quilômetros quadrados. Da população total desta ilha, aproximadamente 2.000 pessoas são indígenas, e entre suas atividades principais estão a produção agrícola, pecuária e a piscicultura. Com acompanhamento técnico adequado e respeitando os períodos de pesca, de acordo com a legislação vigente, a quantidade de peixes criados na ilha, inclusive em reservatórios constituídos no território indígena, tem crescido exponencialmente nos últimos 5 anos. Nesse contexto, esse crescimento é observado por esta função, que modela a quantidade de peixes em relação ao número X anos de produção em um dos reservatórios, em que X vai de 0 a 5, né? Considerando-se que, no momento inicial da produção, X igual a 0, foram inseridos 1.000 peixes. Neste reservatório, após um ano, serão 1.800. Ele ainda te explicou como é que funciona a função, né? Ele nem precisava falar que o valor inicial é 1.000, porque você sabe que aquele valor que multiplica a potência ali é 1.000. Então, deixa eu só reescrever aqui, ó. Só reescrever aqui nossa função. Esse x ali parece que ficou com preguiça e caiu. Ele está aqui, ó. F de x é igual a 1.000 vezes 1,8 elevado a x, tá? Então, turma, ó, ficou fácil, né? São quantos anos? São 3 anos. Então, x é anos, então tu vai substituir no lugar desse x, tu vai colocar 3 anos. O nosso trabalho vai ser fazer conta. Então, vai ser f de 3 é igual a 1.000 vezes 1,8 elevado à terceira. Turma, aqui, ó, eu vou puxar aqui um parênteses aqui. Um parênteses importante aqui, ó. Isso aqui, ó, dá um pouquinho de trabalho, se você não souber algumas coisinhas aqui importantes, ó. Se você souber alguns quadrados perfeitos, por exemplo, 18 ao quadrado, ó, eu já sei decorado que é 324, vai demorar um pouco mais. Mas se você já memorizou ali os quadrados perfeitos até 20, né? 18 ao quadrado, 19 ao quadrado, 20 ao quadrado, isso te ajuda bastante, porque agora o único trabalho que nós teríamos é de multiplicar 3,24 por 1,8. Aí nós já chegaríamos no resultado. Então vamos lá, fazendo essas continhas, ó. 1.000 vezes 3,24, isso aqui vai dar 5,832. E quando eu multiplico por 1.000, nós vamos ter 5.832, trazendo para a gente a letra D de deu certo aqui para nossa função exponencial, tá? Então, questãozinha bobinha, deu o valor de x, substituiu, tchau. Função logarítmica, caiu uma vez só, né? Então, a gente tem poucos registros aqui, ó. Determinação da imagem. Então, tu já percebeu que todas as questões até agora, que apareceram no exato, em relação à função das questões que a gente trouxe, elas são o quê? Ou determinação da imagem, a partir do valor de x eu acho y, ou a lei de formação, ou no máximo o gráfico, tá? Então vamos lá ver como é que caiu essa questão. Direto no enunciado, considerando uma área preservada, A igual a 10.000 hectares, vai uma dica aí, ó. É importante você saber o que é hectares, tá? Não para essa questão em si, mas para as questões que podem aparecer. Porque, por exemplo, provas como o Enem, eles colocam, às vezes, o que é um hectare, às vezes não colocam. O exato ainda é uma prova nova, então pode ser que coloque, pode ser que não coloque. Então é importante você saber o que é um hectare. Então, só para deixar aqui, ó, um hectare é igual a 1 hectômetro quadrado, ou é igual a 10.000
metros quadrados ou é igual a 0,01 quilômetro quadrado. Então, isso aqui é algo que pode te salvar na tua prova, tá? Bora lá. Com mais de 20 mil quilômetros quadrados, a ilha do Bananal é a maior ilha fluvial do planeta. Situada entre os rios Araguá e Javaé, no estado de Tocantins, é também uma das mais importantes santuários ecológicos do Brasil. Beleza. Aí ele fala assim, bora lá. Explorando a imensa biodiversidade da ilha do Bananal, suponha que pesquisadores modelaram o número N de espécies observadas em função da área preservada. Olha só, turma. No texto, ele fala de 20 mil quilômetros quadrados, tá? 20 mil quilômetros quadrados. Já aqui, ó, ele fala o quê? Que a área está em hectare, tá? Então, cuidado, beleza? Cuidado, cuidado, cuidado. Para você não se confundir. Só que é o seguinte, ele fala, ó, considerando uma área preservada, A igual a 10 mil hectares. Mesmo que ele fale no texto de 20 mil quilômetros quadrados, mas não é essa informação que ele pede. Ele podia te pedir a informação que está no texto, aí ele pega e te dá uma informação em hectare. Então não ficou legal, né? Poderia ser a informação que está no texto só para tu transformar para hectare e jogar na função. Aí essa questão ficaria melhor. Então vamos lá, turma. Então, N de A é 10 mil hectares. Então vai ficar 50 vezes o log. Eu vou logo facilitar a minha vida, que eu não sou besta. Turma, 10 mil. 10 mil, turma, são quantos zeros? 4 zeros. Então é a mesma coisa que 10 elevado à quarta potência. Então vai ficar log de 10 elevado à quarta na base 10, não precisa colocar a base, né? E aí você sabe que toda vez que a base do logaritmo e a base do logaritmando são iguais, tu vai simplesmente torar esse negócio aqui, ó. Sobrou quem? 50 vezes 4. Então isso aqui vai ficar 50 vezes 4, vai dar 200. E isso vai nos levar à letra D de deu certo. Uma questãozinha bobinha, uma propriedadezinha do logaritmo e terminou a questão. E para finalizar esse nosso vídeo completo, turma, não esqueça, se você ainda não é inscrito nesse canal, te inscreve, que aqui a gente fala de vários vestibulares tradicionais, incluindo o Exato. Então, se você vai fazer a prova do Exato, esse canal aqui é para você, que a gente está aí para te entregar o melhor conteúdo possível. E se você quiser participar de um super evento também que a gente está fazendo de revisão para o Exato, aqui na descrição também tem o link do nosso grupo de conteúdo. O que já caiu na função trigonométrica? Nas últimas aplicações, gráfico. E aí ficou legal porque toda vez que uma questão de função trigonométrica relaciona com outras funções, parte de gráfico, tu consegue rapidamente eliminar várias opções. Então vamos aqui, ó. Com base nessas informações, qual gráfico a seguir mostra a variação em temperatura na floresta tropical? Então não é em qualquer floresta, hein? É na tropical. Vamos atrás da informação. Um grupo de pesquisadores observou que 3 ecossistemas distintos apresentam variações de temperatura ao longo do ano, que podem ser descritas por funções trigonométricas. Beleza. Então, turma, se podem ser descritas por funções trigonométricas, você já vai eliminar, por exemplo, ó, a letra A. A letra A, turma, é uma função polinomial do primeiro grau, uma função afim. Elimina a letra B, que é uma função quadrática com o A positivo. A letra C, ok. A letra D, ok. A letra E, ok. Bora lá. Seno de X, né? Para uma floresta tropical. Pronto, é essa que a gente quer, né? Floresta tropical. Onde a temperatura varia de forma suave e constante. Turma, eu não preciso mais avançar. Por que eu não preciso mais avançar? Porque eu quero só essa. Então vamos lá. Turma, pensa comigo. O seno de zero. O seno de zero é quanto? Ah, Thiago, eu estou esquecendo. O seno de 90, tem que saber, é 1. Turma, se o seno de 90 é 1, é porque o seno de zero é 0. Se o seno de zero é 0, então a função tem que começar no 0. Então, turma, olha só a funçãozinha aqui começando no 0, ó. Então, essa função aqui, ó, é o nosso f de x igual ao seno de x. Tem que ser ela. Marca logo. Essa outra aqui, ó, quem é o cosseno de 0? 1. Então, quem é que começa no 0 ali? No 1. É a função cosseno de x. E esse desenho meio maluco aí, todo esquisitão, tem que ser o quê? Tangente.
Então, aqui é a nossa tangente de x. Logo, a nossa opção correta é a letra C de certeza, beleza? Então, turma, é isso. Espero que vocês tenham aí aproveitado, dominado a função. Mostrei para vocês aqui tudo que o exato pode te cobrar em relação à função e vai cair nesse ano. Eu só não sei quais dessas funções vão aparecer, mas pelo menos duas vão estar lá presentes, tá? Eu acredito muito nisso. Tem que estar a função, tem que estar. São 20 questões, são muitas questões. Para deixar a função de fora não tem como. E se você gostou desse tipo de conteúdo, coloca aqui nos comentários qual é o próximo conteúdo que você quer ver assim, eu trazendo para vocês um raio-x daquilo que vai cair na prova do exato, tá bom? Então é isso. Forte abraço, beijão para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!